né? Então, assim, quando você estabelece padrões de qualidade de leite, é a visão de que eu preciso proteger o consumidor final ou do leite ou do produto derivado do leite, né? Se eu quero falar em produção de queijo, eu quero falar em rendimento, eu preciso olhar isso. Eu preciso olhar CCS, células somáticas. Eu preciso entender qual é o tempo que esse meu leite está resfriado antes de chegar na minha fábrica, porque a gente sempre tem aquela ideia, a gente resfriou o leite, resolvemos o problema, né? E entendendo essa questão do desafio do leite brasileiro, das condições brasileiras, assim, a única maneira de a gente levar tecnologia, levar conhecimento, é a gente conseguindo testar isso aqui no Brasil. Conhecer. Olá pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é dedicado e exclusivo à indústria de laticínios no Brasil. Toda semana nós temos episódio novo no ar, com conversas sobre produção, qualidade, mercado, tudo que envolve o nosso dia a dia e com gente também que convive com esse dia a dia da indústria. Você encontra o Papo de Laticínios lá no YouTube ou no Spotify. É só procurar por YouTube e seguir lá o nosso canal. Nós também estamos nas redes sociais, é só procurar por @Papo de Laticínios no TikTok, LinkedIn, Facebook e Instagram. Lá nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Gostaria aqui de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Quem acredita e caminha junto com a gente aqui nesse projeto é a Evomilk, uma plataforma de gestão das operações de campo da indústria de laticínios, com aplicativo para todos os envolvidos na cadeia. Então nós temos aplicativo para o produtor de leite, para o transportador, para os técnicos de campo e para os gestores, além de uma plataforma web que ajuda os gestores e administradores a acompanharem a rotina e tomarem as decisões mais rápidas e baseadas em dados. Também é parceira do nosso podcast a Evoali, que transforma o programa de autocontrole em um PAC digital, substituindo as planilhas, os papéis, por aplicativo para os seus monitores, verificadores e gestores. E uma plataforma, né, que vocês acompanham todo o trabalho que aconteceu, todos os processos e também que facilitam a gestão na hora de receber uma auditoria ou uma fiscalização. Para saber mais sobre a Evomilk e sobre a Evoali, vocês podem ir lá no meu Instagram em @sara.machados, me chamar lá que a gente marca uma demonstração para vocês. E um recado muito especial para vocês, para quem ainda tem dúvidas sobre impostos, créditos tributários e sobre todas essas dores que a contabilidade traz, a Contilácteos atua exclusivamente com laticínios. Já atende empresas em 10 estados do Brasil. Ela ajudou a recuperar mais de 100 milhões de reais em créditos tributários para o setor. Se você sente que a conta não fecha e que o dinheiro some no caminho, vale a pena conhecer a Contilácteos. É só vocês procurarem lá no Instagram por @Contilácteos, tudo junto, chamarem eles lá e marcar uma reuniãozinha que vocês vão conhecer um pouco mais sobre o trabalho legal que eles fazem. Com todos os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje, que está super especial. É o meu primeira gravação, né, presencial do ano de 2026, e eu falo que quando a gente grava presencial, a energia é muito diferente. Nós vamos falar aqui hoje sobre quanto dinheiro o seu laticínios ainda perde sem perceber. Então eu convido você para ficar aqui até no final, para você descobrir, né, quais são as dicas que a gente vai dar aqui nesse episódio. Para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo o Jaime Dietrich. Tomara que eu tenha pronunciado o nome dele errado, senão ele já vai abandonar meu podcast no início. Seja bem-vindo, Jaime. Muito obrigada pela sua disponibilidade e disposição para chegar aqui e gravar esse episódio com a gente. Eu que agradeço o convite. Me sinto honrado de estar aqui, podendo participar desse papo de laticínio e, de repente, poder contribuir com alguma informação que possa ser significativa para esse público que eu acho que é fantástico e fundamentalmente com desafios muito grandes. Produzir leite, produzir queijo no Brasil é coisa para gente grande. É verdade.
Jaime, antes da gente entrar aqui no nosso assunto, né, de dinheiro, eu queria que você contasse pra gente quem é o Jaime. Quem é o Jaime da Global? Então, conforme a gente estava conversando até no almoço, eu fujo um pouco do padrão, né? Porque eu não sou mineiro, não nasci na roça, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. A minha formação é de engenharia química e há 50 anos eu trabalho dentro da indústria de alimentos, de maneira geral, e há 25 anos focado no mercado de lácteos. Depois que eu fiz engenharia química, a minha primeira especialização foi na área de biotecnologia. Eu acho que isso me aproximou muito dessa questão voltada ao leite, né? Uhum. Porque, afinal de contas, fermentação é fermentação. Não importa se é um iogurte, se é um queijo, ou uma cerveja, ou é o vinho, não deixa de ser uma fermentação. É verdade. Então, essa base do conhecimento que eu recebi na minha primeira especialização de biotecnologia, me deu uma fundamentação muito boa para trabalhar na área de lácteos depois. Um pouquinho mais à frente, eu fiz uma especialização na área de planejamento e controle de produção, que hoje chama-se engenharia de produção. Uhum. Mais tarde, eu fiz outra especialização na área de gestão da qualidade e, por último, na área de gestão estratégica de negócios. Como eu também atuei em várias empresas, né, mais no início, logo depois que eu me formei, atuei mais na indústria de alimentos propriamente dito. Então, levei uma história de 20 anos, vamos dizer assim, na indústria de alimentos, até entrar na Global Food. Estou dentro da Global Food há 25 anos. Acredito que faço parte da própria história da Global Food, que tem 37 anos agora. E ajudamos a construir juntos essa história. É um pouquinho da minha vivência, vamos dizer assim. E dentro desse contexto, né, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de levar informação, de levar conhecimento para o mercado. Tanto é que a gente, durante esses 25 anos de Global Food, sempre estive à frente de fazer muitos seminários. Provavelmente muitos que estão me ouvindo já participaram de algum seminário da Global Food, quando é que a gente estava. Há 10 anos, a gente criou um curso de mestre queijeiro que está indo para a 18ª edição, que a gente levou esse curso, é um curso de uma semana, focado para conhecimento teórico e prático de produção de queijos. Já formamos mais de 800 pessoas nesse país inteiro, porque a gente começou lá no Sul, depois a gente veio para o Sudeste, fizemos esse curso no Nordeste, até em Rondônia a gente já fez um curso de mestre queijeiro. Então, talvez muitos que estão nos ouvindo aqui me conheçam de algum evento desse. Que legal, muito legal. E assim, eu falo que, né, eu já falei isso aqui com outras empresas e já falei isso aqui com o Thiago mesmo, que gravou aqui com a gente também da Global, o quanto que os ingredientes e os insumos têm um papel importante, né, no setor. A maioria dos lugares, às vezes, de algumas regiões, é vocês que levam a inovação, é vocês que levam as novidades, é vocês que levam a coragem, né? Para poder trocar, para poder mudar, para poder incentivar. Então, assim, eu acho o trabalho de vocês fantástico e também vocês não ficam limitados, né? Eu falo que com todo mundo que eu converso, o pessoal não, eu tava no Nordeste, agora eu tô no Norte, eu vou pro Sul semana que vem. Eu falo, gente, o pessoal movimenta o Brasil inteiro e é vocês que fazem a coisa mesmo acontecer, sabe? Eu sou muito fã da indústria de ingredientes e insumos porque vocês têm um papel muito importante no setor. Eu acho que tem 2 pontos bastante importantes, né? Uma é a filosofia da empresa, que nós somos focados em levar soluções para a indústria. Dentro disso, nós temos um trabalho que é feito internamente, na parte da nossa planta piloto. Hoje nós temos 2 plantas piloto. Uhum. Uma focada na área de sistemas de estabilização, que é a planta mais antiga. No ano passado, a gente montou uma planta de queijo, que é a planta mais moderna
da América do Sul, onde nós conseguimos simular qualquer situação de produção de queijo. Então, Vocês carregaram leite de tudo quanto é lugar para lá, então. Com certeza, com certeza. Então, assim, isso vem um pouco dessa questão. A gente tem uma ligação muito forte com empresas estrangeiras, então nós somos parceiros da DSM Firmenich há mais de 30 anos. É uma empresa holandesa, mundialmente conhecida. Ela é líder, vamos dizer assim, na parte de enzimas, não só para a área de lácteos, mas para a área de alimentos em geral. E também tem uma forte penetração, tem uma expertise muito grande na produção de culturas, tanto para iogurte como para queijo. E entendendo essa questão do desafio do leite brasileiro, das condições brasileiras, assim, a única maneira de a gente levar tecnologia, levar conhecimento, é a gente conseguindo testar isso aqui no Brasil. Conhecer, né? Conhecer a fundo. Então, o fato de a gente ter essas plantas piloto são fundamentais para a gente adaptar tecnologia, desenvolver tecnologia e poder levar isso para dentro da casa do cliente com muita segurança, com realmente conhecimento de causa do que a gente está propondo para esse nosso parceiro, para esse nosso cliente, né? Então, esse trabalho, é um trabalho que a gente faz dentro da indústria, dentro da nossa casa, vamos dizer assim, e tem um trabalho que é feito no campo. E esse é o trabalho que as pessoas mais enxergam. Nós temos uma equipe hoje com mais de 30 pessoas no campo, visitando o cliente, né? E essa interação entre o nosso pessoal também é muito forte. Por causa disso, assim, você fala, o menino que está no Nordeste daqui a pouco está no Sul. A gente promove isso porque é importante que a nossa equipe técnica também cresça. E ela só cresce se ela conhecer outras regiões do Brasil, outros tipos de laticínio, outros desafios, e essa troca de experiências, essa troca de informações faz a equipe interna crescer também. É muito legal. Então, a gente tem uma preocupação com o nosso cliente, mas nós também temos uma preocupação muito grande com a formação interna da equipe que está atendendo o cliente, né? Sim. Então, esse nosso pessoal está rodando aí de norte a sul o tempo inteiro. E uma equipe grande, né? Sim, hoje nós somos aí, a equipe de campo nós somos mais de 30 pessoas, a equipe de lácteos total entre o pessoal interno e externo passa de 50 pessoas hoje. Pois é muita gente. Que bom que tem muita gente aí nos ajudando. Ô Jaime, para a gente começar, né, quando nós falamos em qualidade do leite, que é um assunto que eu gosto muito particularmente, do que nós estamos falando de verdade? Né, quando a gente fala em qualidade do leite na produção de queijos, o que realmente importa? É só atender a legislação ou existem fatores que impactam diretamente no rendimento, no custo e principalmente talvez, né, na palavra eficiência, né? Com certeza. A legislação ela é criada para proteger o consumidor. Né? Então, assim, quando você estabelece padrões de qualidade de leite, a visão de que eu preciso proteger o consumidor final ou do leite ou do produto derivado do leite. Né? Então, eu sempre considero assim, obedecer à legislação é o mínimo que se espera que se faça, né? Porque você está pensando no consumidor final. Agora, os parâmetros de legislação não necessariamente estão vinculados a algum produto específico. Agora, quando a gente entra vamos falar de queijo, certo? A gente precisa entender quais são os reais parâmetros que são importantes e são determinantes, seja para qualidade, seja para rendimento, ou seja, para o próprio custo do produto final. Porque eu coloco assim, na realidade nós temos o seguinte, qual é o fator preponderante do custo do seu queijo? Leite. 80% do custo do seu queijo é o leite. É o leite, certo? Quantos quilos de queijo eu consigo fazer a partir do leite, né? Do leite que eu recebo?
Ele é 80% do seu custo. Então, trabalhar rendimento é fundamental. E não é trabalhar rendimento na ideia de quantos litros de leite eu faço ou quantos quilos de queijo eu consigo fazer com a quantidade de litros de leite. É quanto de produtos sólidos eu tenho e quanto desses sólidos eu estou conseguindo aproveitar e transferir para o meu queijo. Uhum. Se eu não tenho sólidos, eu não tenho como transferir. Essa conta faz sentido no custo, né? Porque eu paguei o leite, certo? E se eu fiz pouco queijo com eles, ele vai ficar caro para mim, certo? E esse é o fator determinante, é o primeiro fator determinante do meu custo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, talvez, essa questão do rendimento que quase todo mundo está olhando, né? Assim, então... Muito talvez só fazendo esse cálculo, claro, tem muita gente trabalhando isso sério, mas tem muita gente só fazendo o cálculo de quilos por litro. Exatamente. Né? E achando que tá bom, né? E o segundo fator é um outro ponto que as pessoas olham um pouco. Os outros 20%, basicamente, é custo de processo. É produtividade. Certo? E isso não se olha. Eu trato como um custo fixo e às vezes não melhoro ele, né? Eu aceito ele, né? Aceito ele. Se o meu custo fixo é tanto, e aí vem um segundo análise que deveria ser feita, né? Muito bem. A minha planta ela tem um custo fixo X, certo? E eu tenho uma capacidade de produção de queijo ou de processamento de leite de tantos mil litros dias em tantas horas. Esse é o rateio do meu custo fixo pela minha produção, certo? Agora, cada vez que eu atrasar 1 minuto do que está planejado, eu estou aumentando o meu custo e eu estou jogando fora, na realidade, a minha lucratividade. E quanto mais eficiente eu me torno, certo? Eu consigo reduzir o meu custo de produção. E isso, claro, a automação tem a ver com isso, porque tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque muitas vezes a gente faz, é uma conta que se utilizou por muito tempo fazer, quantos quilos de queijo eu faço por hora homem trabalhada, certo? Tudo bem. Se mão de obra, né, humana é o teu fator preponderante de custo, tudo bem. Agora, se eu troco um ser humano por uma máquina, o que era salário virou custo de depreciação. E o custo continua sendo igual. Então, se eu comprar uma máquina, certo? E eu não trabalhar a eficiência dessa automação, talvez o custo de produção seja pior do que quando eu tinha ele manual. É verdade. Né? Então, voltando para a nossa pergunta inicial, fatores preponderantes é tudo que interfere no meu rendimento? É tudo que influencia a minha produtividade. Isso que eu preciso utilizar como parâmetros, né? Então, se a gente entrar agora nisso um pouquinho mais, teor de sólidos, teor de caseína é fundamental. Se eu quero falar em produção de queijo, eu quero falar em rendimento, eu preciso olhar isso. Eu preciso olhar CCS, células somáticas. Eu preciso entender qual é o tempo que esse meu leite está resfriado antes de chegar na minha fábrica, porque a gente sempre tem aquela ideia, a gente resfriou o leite, resolvemos o problema, né? Estamos mantendo a qualidade do leite. Qualidade. Analisando sob o aspecto do quê? Né? Tudo bem, eu resolvi um problema de bactérias mesofílicas que acidificam leite. Beleza. Então, eu resolvi um problema de acidez do leite. Resolveu o problema dele ficar ácido, né? Mas Só. O restante... Não. Então, muitas vezes eu criei um novo problema. Porque ao eu deixar o leite 48 horas na casa do produtor resfriada, eu dou condições de desenvolvimento de psicotróficos. Que são bactérias que se desenvolvem a baixa temperatura, né? E são altamente proteolíticas. E o mais legal que acontece é o seguinte, a caseína, quando ela fica gelada, ela se solubiliza.
Ela fica mais solúvel. E quando ela está solubilizada, e ao mesmo tempo eu tenho bactérias psicotróficas produzindo enzimas proteolíticas, né? Elas vão lá e cortam a minha caseína. Ou seja, eu já estou degradando a caseína naquelas 48 horas que o leite está refrigerado, né? Eu já estou tendo uma perda de solubilização em função do frio. E mesmo se ele estiver respeitando os 4 graus da legislação, por exemplo? Sim, mesmo que respeitando os 4 graus. Ele não está fazendo nada errado, né? Ele só está prejudicando a matéria-prima dele. A matéria-prima... Que é 80% do custo dele. Quando eu falo em produção de queijo. Se eu falar em o leite UHT ou fazer outra coisa, esses fatores são pouco significativos. Agora, quando eu falo em fazer queijo, eles passam a ser muito significativos. Mas quando a gente olha para o número de laticínios do Brasil, a grande maioria é o queijo que é o carro-chefe, né? Hoje nós temos... A gente tem os grandões, né? Igual a gente tem a Italac e a Piracanjuba, né? Com grande volume de UHT, mas quando a Porto Alegre também, né? Entre outros aí, a Líder. Mas quando a gente... De todo mundo, de qualquer forma, produz queijo também, né? Mas segundo a BIC, mais ou menos 35% de todo o leite produzido no Brasil vai para a indústria de queijo. É transformado em queijo. Então, assim, não é pouca coisa. Então, é significativo, né? 35% de toda a produção leiteira brasileira acaba se tornando queijo, né? Ou requeijão, que também não deixa de ser um queijo. Né? Entendi. Então, é significativo para a indústria de laticínios, né, ter um domínio melhor dos seus custos. E dominar melhor os seus custos é entender quais são os fatores que realmente fazem diferença na produção do queijo. E assim, isso é até uma curiosidade minha, né? Nem tá aqui no meu roteiro. E por que o povo ainda não acredita na caseína? Sabe? Por que a gente ainda tem tantas fábricas de queijo que não fazem, que eles às vezes se preocupam muito com uma roteirização, né? Eu falo isso porque, né, eu tô aqui numa empresa que trabalha com aplicativo de coleta e a gente sabe às vezes quanto que eles querem ser eficiente no custo do frete, né? Mas por que eles não estão fazendo essa conta da caseína? Será que está faltando informação para os nossos donos de laticínios em relação a esse indicador, né, que seria tão importante para ele? Na realidade, poucos laticínios no Brasil realmente têm um controle muito efetivo, vamos dizer assim, do seu custo real, né? Então, fazer a conta de quanto eu estou perdendo de rendimento comparado com o custo de frete de buscar esse leite. Então, vamos pensar o seguinte, ok, eu tenho uma rota muito grande de muitos produtores de leite que estão muito longe, né? Não vale a pena eu coletar esse leite todo dia, porque é uma pequena quantidade e tal. Mas esse também não seria o leite ideal para eu fazer queijo. Entendi. Eu precisaria pensar para que eu vou destinar esse leite, né? Eu tenho 5 produtores, vamos dizer assim, que estão numa rota, né, que eu poderia pegar esse leite todo dia. Tipo, por que eu vou esperar 48 horas, né? Se eu poderia pegar esse leite, talvez até com um caminhão menor, eu pagaria um pouco mais de frete, mas eu ganharia no rendimento do meu queijo. Então, essa análise, muitas vezes se cria regras, né? Se eu fizer isso na média, né, o problema da média, né, eu estou economizando. Mas ele esquece que 30% de repente da produção está indo para o queijo, e para o queijo isso é fundamental. A outra questão é fazer rotas dedicadas, por exemplo, é outra ferramenta que poderia se utilizar. Tem uma rota muito boa de alguns produtores que têm um leite excepcional. Por que eu não pego um caminhão e busco esse leite em separado? Né? Porque a hora que eu misturar ele com leite ruim, eu estraguei todos. Eu não consertei o que estava ruim, né? Não, eu não consertei o que estava ruim. Eu só estraguei o que estava bom.
E fatores como a CCS, a saúde do rebanho, a alimentação e o estresse térmico, né, para os animais, eles impactam no rendimento do queijo dentro da indústria, né? A gente sabe disso, né? A CCS alta, né, significa menos caseína, mais perda no soro, menor rendimento. Você já acabou de explicar isso. Dá para dizer que muita indústria perde dinheiro sem perceber, só pelo fato de não receber o leite, né, todo dia, ou de receber todo o leite todo dia, né? Tudo que ele coleta, ele recebe, né? Eu já coletei, eu tenho que receber, né? Mas às vezes é um negócio engraçado, né? Que às vezes o custo dele do frete, é claro que existe toda a parte de relacionamento com o produtor e tal, Sim. tal. Mas às vezes o custo dele do frete mais o custo industrial dele não se paga com aquele leite, né? Aquele leite só trouxe prejuízo, né? Só trouxe prejuízo. E ele vai continuar, né? E vai continuar. E essa é uma dificuldade muitas vezes que a indústria tem, de dizer não. Então, eu falo que a gente também, né? Eu acho que qualquer negócio a gente tem muita dificuldade de demitir cliente, sim, né? A gente fala isso, às vezes, não, qualquer coisa demite o cliente. Mas no fundo a gente, né, tem aquele apego, aquele medo, aquela dor no coração. Mas eu acho que a indústria de laticínios, principalmente, né? Demitir um produtor é muito complicado. Na realidade, às vezes ele tem um impacto maior no sentido da imagem da empresa do que o impacto real, né? Então, o fato de ele falar para todos os seus vizinhos, né, que a empresa tal não está mais recebendo o leite dele, faz os outros ficarem com medo. Então tem esse impacto, né, que é muito maior do que o impacto técnico. Você diz, cara, você não está atendendo o que eu preciso. Então, assim, o único jeito de a gente continuar, você tem que melhorar. Eu te ajudo, né? E aí vem o outro lado também, que eu vejo uma falha de muitos laticínios, assim, cobram, mas também não fazem um trabalho continuado. Um dos grandes problemas que eu vejo no Brasil é falta de continuidade. Tem um pai da área da qualidade chamado Edward Deming, que praticamente foi o cara que revolucionou a indústria japonesa na área da qualidade depois da Segunda Guerra Mundial. Que legal. Ele praticamente, vamos dizer assim, a Toyota é o que é, a Nissan é o que é, né? Por causa desse cara. Ele é um estatístico, um matemático, mas é ele que implementou controle estatístico de processo nas empresas e tal. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: o grande problema da qualidade é a falta de constância de propósito. Ou seja, você não trabalha com um objetivo, com uma meta, e trabalha continuamente naquela direção. Então, qualquer coisa, eu vou passar a pagar o leite por qualidade. Legal. Dura 1 ano. Uhum. Entendeu? Se você não tem continuidade nisso, você nunca vai atingir a melhoria. Porque para você melhorar a qualidade do leite lá no campo, também não é assim, aperta um botão e a coisa acontece. É o trabalho do produtor, ele vai ter que melhorar a alimentação, ele vai ter que melhorar a genética, ele vai ter que, muitas vezes, fazer instalações melhores, comprar equipamento de ordem. É um trabalho de longo prazo. Que requer um custo, né? Que requer custo. Então, ele começa a dizer, ele está acreditando que você vai pagar um diferencial de qualidade, ele acreditou em você, e ele começa a fazer investimento porque ele quer atingir esse patamar e quer ganhar esse bônus, vamos pensar assim. Só que aí, daqui a 1 ano, você acaba com o bônus. Uhum. Que credibilidade isso tem para o cara continuar investindo nesse negócio? É verdade. Então, a falta de constância de propósito, isso serve para o produtor e também serve dentro da indústria. Quando a gente fala em melhorar a qualidade dentro da indústria, a falta de constância, a falta de buscar o objetivo, né, da melhoria é um grande problema. A gente, assim, eu já sempre comentei aqui com os meninos que vêm aqui de ingredientes que, por exemplo, vai fazer um teste, né? Aí você foi lá para minha fábrica.
Aí você ficou lá comigo 3 dias ou 5 dias fazendo isso. Caramba, no dia que você estava lá, os processos tudo certinho, o rendimento, né, chegou muito próximo do que vocês queriam, do que vocês planejavam, pensavam para aquele leite e deu tudo certo. Aí você vai embora, fala assim, não, continuou mais o teste mais uma semana, mas não deu certo não funciona não. Mas é porque os processos não continuaram do mesmo jeito, né? É rotina, é padrão, né? E por causa disso que eu estou fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é importante. No Brasil, né, na nossa cultura, não vou falar no Brasil, na nossa cultura, a cultura norte-americana não é muito diferente. Acha que quer fazer coisas extraordinárias e espetaculares. Não, agora nós vamos fazer isso. Né, aqui em cima. O japonês tem a ideia do quê? É um passinho de cada vez, é um degrau de cada vez. Então, ele implementa uma melhoria, ele estabiliza esse padrão, e aí ele vai pensar na próxima. Ele está olhando lá na frente, mas ele está colocando um degrau de cada vez, e ele só dá o próximo passo no objetivo, em atingir aquele objetivo final, quando aquele passo estiver estabilizado. Isso leva tempo, porque esse é o grande problema. Nós temos um efeito que a gente chama de efeito serra. Então você melhora e cai, melhora e cai, melhora e cai, certo? Porque você não consegue estabilizar o novo processo. Você não consegue criar padrões para a melhoria que você fez. Então ela não estabiliza, ela volta. E é o que você acabou de falar. A gente muitas vezes passa uma semana dentro da empresa, né? Fazendo um trabalho bastante árduo, virando noite, às vezes rodando 3 turnos junto para conseguir repassar essa informação para todos os queijeiros, né? Para todos os turnos que estão envolvidos. Só que na semana seguinte, tudo volta ao que era antes, né? Porque aquela ação não teve continuidade, ela não se perpetua. E ela volta o que era, e às vezes volta pior. Que é triste. É verdade. E eu queria até que você trouxesse pra gente, assim, algum exemplo. E eu acho até legal a gente ter alguém do Sul aqui falando sobre qualidade do leite, porque às vezes o pessoal fica até bravo comigo, sabe? Porque às vezes eu generalizo qualidade do leite e o pessoal do Sul fica magoado, falando, não, né? Não mistura a gente com todo mundo, não, porque a gente sabe fazer um trabalho aqui bem feito. E realmente tem muita gente lá muito boa. Mas eu queria saber, assim, quanto que custa, né, uma CCS alta de verdade? Você tem algum exemplo? Por exemplo, se a gente tem uma fazenda, né, um leite que vai dessa fazenda para um laticínios, uma fazenda de 400 mil, ou de 500 mil, ou de 700 mil, ou de 200 mil, né, que impacto que isso causa? Vamos pensar na nossa produção de queijo sempre, né? Eu gosto de fazer 2 contas. Uma que é a conta para o produtor de leite. Né? Então, a gente precisa entender que um animal que tem uma CCS em torno, acima de 500 mil, vamos dizer assim, 500 mil seria legalmente, né? Legalmente falando o limite, certo? Estamos falando aí de 500 mil, né? Essa vaca que está com um CCS de 500 mil, ela está deixando de produzir em torno de 2 a 2,5 litros de leite por dia. Para uma vaca que produz 20 litros por dia, você está perdendo 10% de produtividade daquele animal. O custo de alimentação é o mesmo. Sim. Certo? O custo de manutenção desse animal é o mesmo, independente se ela dá 20 ou 22 litros de leite. Esse é o custo do curral, da ordenha, de tudo, né? É o mesmo, né? Só que, e aí eu pergunto, qual é a atividade econômica, tirando o tráfico de drogas, essas coisas assim, que te dá uma margem líquida acima de 10%. Se você está jogando 10% do teu rendimento fora, da tua produtividade fora, né? Aí a gente começa a pensar, mas o leite está caro? Ou a tua produtividade está baixa? Né? Então, se a gente olhar isso para o aspecto campo, né? Essa conta, né? Um animal que está com CCS aí 450, 500 mil, ela está deixando de produzir em torno de 2 litros e meio de leite por dia. Né? Se você multiplicar isso por 10 vacas são 20 litros, né? 100 vacas são 200 litros que você deixa de produzir. Né? Vamos para dentro da indústria agora.
o impacto é muito maior em desenvolver a indústria queijeira. Deixa eu anotar aqui a palavra indústria para a gente depois não esquecer. Mas deixa eu te falar, se a gente tem essa... nós perdemos aí essa produtividade com essa vaca que estava com 500 mil, né? 450, 500 mil. Quando a gente pega lá os nossos últimos relatórios do mapa em relação à CCS, a gente ficou mais ou menos em torno disso aí, Sim. né? Vamos considerar até que o número estava bom, Sim. né? Apesar de que a gente piorou. Então, assim, você imagina, se a gente melhora, se a gente resolve o problema de CCS no Brasil, aí a gente já está produzindo mais leite. Se a gente está produzindo mais leite, as nossas fazendas já estão mais eficientes, né? Significa que, financeiramente, o produtor está melhor e isso, consequentemente, fica melhor para os laticínios, né? Sim. E aí, isso aí, consequentemente, pode impactar, não sei, me corrija e me ajude, por favor, em relação à importação, né? Porque eu estou produzindo mais leite aqui dentro, estou produzindo leite de melhor qualidade, melhorei minha eficiência, né? Posso dizer que o meu custo baixou um pouco, né? Tirando toda a parte de subsídio, estamos falando só de eficiência. Não valeria muito a pena a gente ter um Ministério da Qualidade do Leite no Brasil? Eu fico extremamente preocupado assim, com isso, exatamente por esse motivo. Pensa bem, nós poderíamos aumentar a produção leiteira do país inteiro, saindo de 500 mil de CCS para 200 mil, em 10% aumentar a produção leiteira, sem aumentar quantidade de vacas, sem aumentar quantidade de... Vamos pensar em termos de impacto ambiental, sem ter que aumentar a pastagem, né? Praticamente com a estrutura que nós já temos hoje. Então, ou de uma maneira grosseira e genérica, né, a gente estaria reduzindo o custo de produção de leite em 10%. Né? Porque você continuaria tendo o mesmo custo fixo, basicamente, que você tem hoje, né? Com 10% de produção a mais de leite. Isso seria um impacto fantástico. A pergunta é, bom, se é assim, por que não o fazemos? Né? Não é tão simples também. Né? Agora, vem dentro daquilo que eu coloquei há pouco, falta constância de propósito. Né? Tipo assim, não é uma coisa que se persegue o tempo inteiro. Né? E tem uma visão um pouco... Eu não sei se é míope a palavra certa, mas é um pouco distorcida do problema, ou de como nós atacamos o problema. Como nós atacamos o problema normalmente? A gente identifica a vaca doente e trata a vaca doente. Né? O veterinário vai lá, vê que está com mastite, tal, não sei o quê, faz o melhor que ele pode, trata o animal, tal, não sei o quê. O que, não é na minha opinião, não gosto dessa questão de opinião. O que já está comprovado é que nós não atacamos o problema de forma sistemática. A falta de sistematização de atacar o problema que faz com que a gente passa ano, e nós estamos falando aí desde 2000, quando se começou a controlar o nível de CCS através da RBQL, nós estamos com os mesmos indicadores a nível nacional. Não teve melhoria nenhuma. Tem quantos anos? Desde 2000. 26 anos, desde né? Pois mas 26 anos? Há 26 anos nós estamos no mesmo estágio, não melhorou nada. A gente melhorou o CPP, melhorou muito. CPP sim. A gente melhorou muito, se a gente olhar os dados estatísticos da RBQL lá de 2001, acho que foi 2002, quando saiu o primeiro relatório, e a gente olhar hoje, né, cara, teve uma melhoria fantástica, né? A gente melhorou muito. É trabalho, isso não aconteceu de graça. Mas o que nós conseguimos fazer com o CPP, a gente não conseguiu fazer com o CCS. Né? E aí eu vejo que a gente precisa atacar esse problema de uma forma um pouco mais sistematizada. Eu assisti uma palestra de uma doutora brasileira que está nos Estados Unidos. Ela veio dar essa palestra aqui no Congresso Brasileiro da Qualidade do Leite em Florianópolis. E ela abordou exatamente o tema dessa forma. Nós temos que enxergar a CCS como nós da indústria olhamos contaminação dentro de fábrica. Você sabe que você nunca vai eliminar a contaminação. A bactéria sempre vai estar lá.
Você não vai eliminar ela. Todo dia, né? Certo? Mas o que você vai fazer? Você vai criar mecanismos para deixá-la sob controle. Você vai eliminar o foco da contaminação e vai tentar mantê-la sob controle. Essa lógica que a gente precisa fazer nas fazendas. Tentar entender qual é as bactérias que estão naquele ambiente, e hoje tem tecnologia para isso, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, fazer um screening, né? Fazer um apanhado das bactérias causadoras de mastite de cada fazenda. Aí diz, cara, aqui tem muita pseudomonas. De onde é que está vindo essa pseudomonas? Né? Então vamos atacar o problema pseudomonas dessa fazenda. Conseguimos controlar isso, vamos para a próxima bactéria. E uma outra coisa que há uma controvérsia bastante grande nisso, a bactéria ambiental não é importante. É super importante para a CCS. Ela não é infecciosa, mas ela é a porta de entrada para as infecciosas. Começa com as ambientais. Então, eu preciso controlar melhor bactérias ambientais, que normalmente, essas bactérias aí não... São boazinhas, boazinhas, né? Tal, mas elas causam, né, no animal, vamos dizer assim, uma redução da sua capacidade de reação, vamos pensar assim, né? Diminui a imunidade da vaca e dá espaço para as infecciosas depois se instalarem, né? Então, olhar isso de maneira mais sistemática é fundamental. Vamos voltar agora para a sua pergunta. E vamos na indústria, né? E vamos para a indústria, né? Que eu falei da fazenda, não falei da fábrica. Mas eu que tenho que pedir desculpa, que eu que estou interferindo demais. Mas é porque tem outra coisa, a gente vai entrar na indústria agora. Eu falo assim, que o meu sonho, desde que eu comecei aqui o podcast, já tem 3 anos, eu falo que eu tenho um sonho, que era de... Eu sei que falar de prejuízo dentro da cadeia fica muito negativo, né? Não é legal. Mas você não acha que a gente devia fazer um evento, uma reunião, vamos chamar de uma reunião? A gente não, né? Eu não vou estar lá, não. Mas que que tenham pessoas que realmente estejam preparadas para poder discutir isso, né? A gente tem muita gente boa no Brasil, a gente tem um monte de político que está envolvido com isso, que quer melhorar o setor, né? Que a gente envolva as universidades, né? Tem um monte de trabalho espetacular, a gente tem estudos interessantíssimos, pessoas inteligentíssimas, empenhadíssimas no setor, né? Que a gente pode aproveitar. Por que a gente não discute assim, qual que é o real prejuízo da CCS no Brasil? Se a gente colocar isso num número, porque a gente vai olhar desde a fazenda, olha só, desde a vaca que eu estou tratando dela, quanto que eu gasto para tratar dessa vaca, quanto que é meu custo para tirar o leite dessa vaca, quanto que custou o frete para poder buscar esse leite, quanto que custou a produção desse leite que estava com rendimento horroroso, quanto que custou um leite que eu fiz todo esse trabalho com ele, chegou lá e deu um antibiótico, quanto que custa isso quando chega no consumidor, quanto que custa isso quando o meu sabor não ficou bom, quanto que custa isso quando o meu produto é devolvido, eu reprocessei, quanto que custou isso de novo, porque você reprocessou, você teve custo de novo, entendeu? Assim, a gente tem essa conta no Brasil, se a gente pegar os nossos milhões de litros de leite que a gente produz diariamente. Se eu fizer esse caminho... esse cálculo, né? Essa avaliação. Esse cálculo, né, de tudo isso. Eu tenho isso, assim, se eu juntar com o Jaime, com todas as pessoas aí que são extremamente preparadas, a gente consegue fazer esse cálculo. Cara, vamos somar o tamanho do prejuízo da CCS no Brasil, levando em consideração os antibióticos, tudo que acontece, a perda de produção, tudo, entendeu? Porque, caramba, eu imagino que, pelo que você acabou de citar aí, desculpa, tá, Jaime? Eu não deixei você responder essa pergunta até agora. Mas, assim, até o que você acabou de citar aí, a gente teria um número bilionário, não é isso? Com certeza. É que a gente não faz a conta do quanto a gente está perdendo, né? Tem medo, né, de olhar. Tem medo de olhar, né? Quando a gente não faz a conta, a ignorância é uma dádiva, né? Diz o outro. Então, assim, como é que é o... que os olhos não vê, o coração não sente. Mas você acha que eu estou sendo muito dramática? Não, de maneira nenhuma. O que falta realmente como nós temos ainda um baixo nível de profissionalização, né, na produção leiteira, vamos dizer assim, esses custos ou essas ineficiências, elas são menos aparentes, né? À medida que você profissionaliza mais
essa atividade, né? Você começa a olhar o centavo da quarta casa, né? E aí você começa a se aprofundar nessa questão. Exemplo, nós estávamos falando de Castrolanda, né? Sim. Não é possível fazer isso no Brasil por causa de condições climáticas, não sei o quê, não sei o quê. A região de Castro produz leite com CCS abaixo de 150 mil. Pois é. É o mesmo Brasil, entendeu? É o mesmo Brasil, claro. Tem todo um contexto histórico, né? Porque assim, são descendentes de holandeses, já vieram com uma cultura e tal. Mas isso a não gente impede. ensina, né? Mas isso não impede. A gente aprende. A gente aprende, né? Então, se eles têm condições de produzir isso com essa qualidade, com CPP abaixo de 10 mil, né? Se eles têm condições de produzir isso, né? Conseguiríamos fazer isso, né? Não precisamos chegar dramaticamente abaixo de 150, vamos ficar com 200, está de bom tamanho, né? Isso já seria um ganho enorme, né? E qualidade não se faz abruptamente, né? São coisas que se conquista passo a passo, né? Vamos trazer uma meta para 450, vamos trazer uma meta para 400, mas a partir do momento que a gente estabelece, vamos trabalhar para chegar lá, né? Assim que se consegue melhorar as coisas, né? É estabelecer parâmetros, estratégias, né? E segui-las. E elas não podem sair, elas não podem ficar indo para lá, para cá, tal, não sei o quê. Você precisa seguir o que foi planejado. Ela tem que ter um propósito, ela tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Tá dando, às vezes dá errado. Nem sempre as estratégias adotadas são as melhores. O que a gente precisa rever é o caminho, é a estratégia, não o objetivo. E o que a gente faz aqui? Primeira coisa, a gente muda o objetivo. A gente não muda a estratégia. É verdade, já não está dando certo, não, vamos... Não está dando certo, não era bem assim, vamos botar outro parâmetro e tal. Mas vamos lá, né? No nosso exemplo da CCS alta, a gente falou da fazenda, vamos lá na indústria. Então, na indústria, o impacto é muito maior ainda do que no campo. Exemplificando, né? Com o leite, vamos pensar assim, com o nível de CCS do que nós temos hoje, em torno de 450, 500 mil, vamos pensar assim, dá para produzir, considerando o nível de proteína que nós temos no leite brasileiro. Tá? Esse é até um estudo que foi feito, é uma tese de mestrado do estado de Goiás, onde eles fizeram esse estudo com leite aqui do Brasil, produzindo leite com CCS acima de 750, na faixa de 500 e na faixa de 250. Você sai de um rendimento de 9,6 para 8,9. Nossa Senhora! Assim, a gente se bate, vamos dizer assim, a gente passa a noite dentro da fábrica tentando reduzir, né, 0,1 dentro do processo, né, quando você conseguir reduzir vamos supor, de 9,8 para 9,7. Tá, trabalho de uma semana que nem maluco lá, ajustando o processo, ajustando o corte e tal, não sei o quê, enquanto que o leite poderia te trazer isso de 9,6 para 8,9 na questão de melhoria da qualidade do leite. E por que isso acontece? Bom, físico-química, né? O teor de proteína do leite com uma vaca que tem um alto nível de CCS não é muito diferente do total de proteína de uma vaca com baixo teor de CCS. O que muda é a relação de caseína e soroproteína. Então, assim, eu tenho aí num leite com baixo teor de CCS uma relação 80% da proteína é caseína, certo? Quando essa CCS é alta, né, isso cai para 72% ou 70%, dependendo do nível, né? Então, não tem caseína, não tem queijo. Quem determina o rendimento do queijo é um cara chamado caseína.
né? Não é nem proteína total, é caseína. É caseína que faz o queijo. Uhum. Gordura é o complemento, vamos dizer assim, porque eu faço a rede de caseína e a rede de caseína ela que vai abraçar as bolas de gordura, né? Se não tem rede suficiente, as bolas vão embora, a gordura vai embora. Por isso que quando eu tenho um desbalanceamento entre caseína e gordura, o teor de gordura no soro sobe, né? Vai embora, não tem rede suficiente para abraçar. Eu estou dando exemplos de uma maneira mais simples, vamos dizer assim. Muito legal. Então, se a rede é curta, vamos dizer, para a quantidade de bolas de gordura que eu tenho, a gordura vai embora. E aí vai embora no soro. Eu perdi rendimento também, né? Então, o fator preponderante é exatamente essa relação de caseína dentro do leite, caseína disponível. E esse é o fator determinante da questão do CCS. Então, se eu consigo trazer o nível de CCS de 450 mil, eu tenho 450 mil, aí eu tenho 72, 73% da proteína é caseína, né? Se eu baixasse a CCS para 200, essa relação vai para 80%. Eu tenho mais caseína disponível, mais queijo, né? Então, esse é um fator determinante e por isso eu acredito que a indústria de queijo do Brasil ela deveria investir mais no produtor, nesse aspecto, né? De reduzir, controlar melhor mastite, baixar o nível de CCS. Isso, se a gente pensar, olhando um pouquinho aqui com o acordo do Brasil, Mercosul, Europa, né? A gente vai ter que se tornar mais eficiente. Senão, não é um problema de nós vendermos queijo na Europa. É o queijo da Europa entrar aqui mais competitivo do que nós produzimos aqui. Né? Então, se nós não olharmos a nossa eficiência, nós vamos perder espaço do nosso mercado para o que vem de fora. Né? Então, quando a gente pensa, eu não vou me preocupar com competitividade mundial, porque é lá do outro lado do mundo, né? Esqueça que eles vêm para o quintal da sua casa. É verdade. Né? Então, pensar em produtividade é fundamental por esse aspecto. Vamos pensar um pouquinho assim, ó. Se eu tenho até um exemplo que eu dou normalmente, eu faço essa conta de um laticínio aí de 50 mil litros de leite por dia, né? Se ele trabalha com um rendimento de 9,6 e consegue baixar isso para 8,9, são 400 quilos a mais de queijo que ele passa a produzir com o mesmo leite. Que a única coisa que vai aumentar aí é a embalagem que vai gastar mais. Exato. Né? Então, pensa, com 50 mil litros, né? Você passa a produzir 400 quilos a mais de queijo. É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, fazer essa conta no final do ano. Final do ano. Dá algumas Hilux, né? Verdade. Dá para animar o camarada a mudar de vida, né? Exatamente. Como é que é? O fazendeiro laticinista, ele faz a conta em quantas Hilux ele vai poder comprar, né? Dá para comprar algumas Hilux, viu? É verdade. Sobre a indústria, fizemos as contas, né? Isso, pensando na questão do CCS. Sim. Né? E sobre resíduos de antibiótico, né? Eu sei que só isso aqui daria, né, mais uma longa conversa, né? Daria um outro podcast. Mas além do risco da saúde pública, né? Que a gente não precisa nem de discutir, isso é responsabilidade de todos nós que produzimos alimento. Quais são os impactos reais, né, de resíduo no processo de fabricação de queijo? Legal, essa pergunta é boa. Pensando, né, atraso na fermentação. Aí sempre quando eu penso em atraso na fermentação, você tem todo o prejuízo do rendimento, mas você tem hora extra que você pagou, porque se atrasou, alguém foi embora mais tarde, né? Perdas, redução de shelf life, um caminhão contaminado, né? Que tanto que ele pode comprometer. Dá pra fazer um estrago bonito, viu?
Normalmente... E assim, tem a questão da, né, já aproveitando, você vai falar, tipo assim, tem a questão da análise, né? Por que que eu não... Por que que às vezes eu não... Se eu sei que tem uma grande chance de eu receber leite contaminado, por que que eu ainda tenho resistência de analisar tudo? Que a gente só olha o custo-análise, né? Tá gastando muito com um kit de resíduo de antibióticos, dá muito caro esse negócio e tal. E a gente não olha o estrago que ele está fazendo dentro da fábrica, né? Mas essa pergunta é bem interessante porque normalmente a gente faz um controle de beta e tetra na entrada do laticínio, né? Então, assim, verifique se tem beta, tetra. E eu não estou olhando, nós temos aí um total de 7 grandes grupos de antibióticos, né? Que são 64 analitos divididos em 7 famílias, né? Então, eu estou olhando aí 19 analitos que estão divididos em 2 famílias, que é beta, tetra, e o resto eu estou fechando o olho, vamos pensar assim, não estou controlando. Então, eu tenho um risco de ter resíduo de antibióticos dentro da minha fábrica, fazendo controle, mesmo fazendo controle de todos os caminhões, né, na beta e tetra na entrada, o risco ainda existe. A pergunta é, qual é o tamanho do risco? Eu só consigo medir isso se eu fizer um estudo, vamos dizer assim, de qual é a prevalência de uso de antibióticos numa determinada região ou da bacia leiteira que eu estou utilizando. Poucos fazem, mas algumas indústrias fazem um estudo de prevalência e determinam o controle deles baseado na prevalência daquele momento. É o correto, né? Você vai reduzir 100% o risco? Não, mas você reduz bastante o risco, porque eu sei qual é a prevalência daquela região e eu estou usando os kits adequados para controlar os maiores riscos, né? Agora, e a gente faz esse controle baseado numa coisa chamada legislação. A legislação pede isso e a pessoa não olha isso como um impacto no seu processo. Eu digo, quem produz queijo precisa fazer análise de resíduo de antibiótico para proteger o seu processo, além de proteger o consumidor. Mas o fator principal é proteger o processo. Eu disse, mas só atrasou um pouquinho, né? Só um pouquinho, uns minutinhos a mais, né? Vamos pensar um pouquinho o que isso significa. Depende do antibiótico e depende de que tipo de queijo que eu estou fazendo, né? O primeiro ponto que acontece praticamente em todos os tipos de antibióticos que quando estão presentes no leite, ele atrasa a fase lag do fermento. Assim, o que é a fase lag? É aquela primeira fasezinha que ele está se adaptando e ele começa a fazer o pH cair. Que é aquela, né? É exatamente aquele momento que eu estou coalhando a massa, né? Coalhando o leite, e eu estou fazendo o cozimento, cortando e fazendo o cozimento do meu queijo. É quando o queijeiro disse, o fermento começou a trabalhar. Né? Muito bem. Quando o leite tem algum resíduo de antibiótico, nessa fase, quando eu estou fazendo a coalhada, eu tenho, às vezes, um atraso na coagulação, eu tenho um problema que o coágulo não fica firme o suficiente, o queijeiro tá com, como é que é? Tá com um silo cheio de leite lá, cara. Eu não vou esperar, não, ele vai cortar, deu tempinho lá, ele vai cortar o queijo. Massa tá mole, né? Não firmou direito. O que vai acontecer? Eu já começo a ter perda de rendimento nesse ponto. Por atraso de alguns minutos no processo de coagulação. Indo para o processo seguinte, eu estou fazendo o corte e o cozimento da massa. Quando o fermento não consegue trabalhar, não está ativo o suficiente, porque o que expulsa o soro de dentro do grão é o abaixamento do pH. Né? Se o fermento não está trabalhando, ele não consegue expulsar o soro. O queijeiro enxerga isso. Ele está acostumado a fazer isso. Ele olha para ti e diz assim, essa massa não está dando ponto. E o que ele faz? Ele vai lá, dá uma acelerada na lira,
certo? Na mexedura, desculpa, né? Na mexedura. Por quê? Porque ele precisa secar o grão, porque não está dando ponto. Ele está fazendo errado? Não, ele tá corrigindo o problema que ele tem na mão, ele precisa resolver. Não é uma crítica. Ele só está fazendo um ajuste no processo, porque ele precisa entregar esse queijo lá na frente. Só que ele acabou de jogar fora todo o rendimento que ele podia entregar. Certo? Porque quando ele acelerou a lira, tá? Ele começou a bater essa massa, gerou um monte de finos, certo? Porque como o grão não está secando, ele está diminuindo o tamanho do grão, né? Esse queijo vai ficar mais seco, a umidade vai ficar menor. E se você fizer uma análise de finos, ele dobrou ou triplicou a quantidade de finos dentro daquele lote. Então, fora do visível, que é o atraso da fermentação, a gente tem esse impacto que normalmente a gente não enxerga. E isso pode custar aí entre 3% a 10% de quebra de rendimento nessa brincadeirinha que eu acabei de explicar. Além do que, isso tem uma tese de mestrado de uma menina, Fernanda, que fez aqui na Universidade de Juiz de Fora, mostrando exatamente o atraso de fermentação de cada tipo de micro-organismo frente a vários antibióticos diferentes, vários tipos de antibióticos diferentes. Então, eu tenho situações, por exemplo, ceftriaxone, se ele estiver presente, ele simplesmente para a fermentação, ele trava. Né? Que é um problemão. É um problemão. Tetraciclinos, por exemplo, elas, no mínimo, vão dar 10 minutos de atraso de fermentação. Né? Na mussarela. A mesma tetraciclina, quando eu falo em queijo prensado, tipo queijo prato, eu estou falando em 40 minutos de atraso de fermentação, porque as bactérias mesofílicas são mais suscetíveis ao antibiótico do que as termofílicas ainda. Então, dependendo do tipo de queijo, esses meus atrasos têm dimensões diferentes. Quando a gente começou o podcast, eu coloquei o seguinte: 80% do meu custo é o quê? Leite. 20% é o quê? Processo. Se eu começo a ter atraso do meu processo de produção, eu estou aumentando o meu custo de produção. Né? Eu estou elevando o segundo fator mais importante, que é o processo. Né? E esse é o fator que o pessoal não bota na conta. Né? Então, assim, eu não faço a conta de quanto eu perdi de produtividade cada vez que eu tenho um silo com um resíduo de antibióticos presente dentro do meu leite. Né? Ou não fazer a conta é aquilo que a gente estava falando há pouco. O que os olhos não veem. O coração não sente, né? Mas você acha que eu tô certa quando eu penso nisso? Assim, igual eu falei assim, será que a gente não tem que fazer esse movimento? Será que a gente não tem que... Eu sei que tem um monte de gente fazendo um monte de estudo aí, um monte de trabalho sendo feito, né? Eu sei que o Brasil não tá parado, tem muita gente trabalhando para melhorar, um monte de indústrias empenhadas nisso. Mas assim, a gente não precisava de ver esse número. Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de medo até da exposição que isso traz para nós. Mas mesmo que a gente fizesse, ficasse caladinho só entre nós mesmo, entendeu? Mas pra gente juntar um grupo de pessoas, eu falando a gente, mas nem sou eu, né? Mas que vocês juntem, né? Um grupo de pessoas interessadas que envolve toda a cadeia, né? Desde representantes dos produtores, da indústria, político e de tudo mais, comercial e de tudo, né? E vamos olhar para esse número e falar, meu Deus do céu, o que a gente tem que fazer, né? Porque a gente fica olhando muito para alguns números, eu falo assim, às vezes falar disso é meio ruim, porque parece que a gente está olhando só para o copo vazio, né? Não estou olhando para o copo cheio. Mas assim, se a gente ainda está com esse tanto de problema, né? A gente está falando em 2026, o que você está acabando de me citar, tudo que você acabou de exemplificar aí não são coisas que você viveu há 26 anos atrás, né? Você acabou de falar que tem 26 anos que a gente tem resultados de RBQL, que a gente acompanha e que a gente não melhorou os nossos números de CCS. Então, nós estamos falando de hoje, não estão? E assim, o que a gente vai fazer daqui 26 anos? A gente vai carregar continuar carregando esses milhões de reais de prejuízo? Eu penso um pouco... tem dois caminhos aí, né? Eu acho que assim, um pouco do trabalho que a gente faz, inclusive esse, né? De
levar esse tipo de informação, levar esse tipo de questionamento, é uma forma de fazer as pessoas pensarem um pouco, que muitas vezes elas não têm a dimensão. Elas conhecem, como você falou, atrasou a fermentação, mas quantos custa efetivamente? Alguém botou na ponta do lápis? Entendeu? Eu sei que CCS diminui o rendimento do queijo, mas quando você começa a mostrar números para ele começa a pensar diferente. Então, acho que esse trabalho, como esse que a gente está fazendo aqui, como os seminários que a gente faz, os cursos de mestre queijeiro, é uma forma de a gente levar essa questão para frente, fazer as pessoas pensarem, né? As pessoas só mudam alguma coisa quando elas entendem o problema e sabem o que conseguem fazer, né? No que elas podem agir para melhorar isso. Se a gente pensar de uma forma mais sistemática, né, eu acho que existem fóruns que podem nos ajudar, né? Nós temos aí a BIC, tem algumas associações, eu acho que de produção de leite no Brasil. Tem a Abra Leite, que Abra é muito Leite, forte, né? Tem como outros, né? Tem o G100, e aí? Né? Viva Lácteos, Viva tem várias Lácteo, organizações aí. Então, assim, e a gente precisa levar isso para todos esses fóruns, vamos dizer assim. Tem todos os sindicatos, FIENG, né? FAING também pode estar envolvida nisso. Então, a gente precisa levar esses temas para todos esses fóruns, né? Agora, tem uma coisa que eu sempre digo que faz as pessoas se mexerem. Dinheiro. Dinheiro. Exato. Então, mas e se a gente, por exemplo, esse ano é um ano de Minas Láctea, e se a gente falar assim, gente, vamos fazer uma reunião lá? Vamos, se quiser, Jaime, eu ligo para todo mundo e você me dá os contatos. Se é pra e vamos falar, gente, olha só, vamos chamar a FIENG, vamos chamar a Abra Leite, vamos chamar a Viva Lácteos, vamos chamar os representantes das indústrias, né? Vamos chamar quem está interessado, vamos chamar as universidades. E vamos falar assim, gente, vamos reunir aqui caladinho, né? Se ficar muito ruim, a gente não conta para ninguém, fica só entre a gente. Mas eu acho que é importante. Mas vamos... Esse fórum de discussão, acho que é fundamental. Assim, não que a gente quer criar um evento para poder ficar falando de coisas ruins, não. Vamos só parar um pouquinho, olhar esse número, olhar esse valor. Deu quantos milhões? Ou chegou num bilhão, né? Assim, agora a gente já sabe, né? A gente pode pegar exatamente tudo que você falou aqui, né? É como se a gente tivesse os indicadores, né? Para o produtor, qual que é o indicador do produtor? Para o frete, para a produção, entendeu? Eu tenho esses números aqui que eu tenho que olhar. Quando esse número aqui tá perto, enfim, tá ruim demais, né? Deixa eu mudar. Então... Eu acho que esse fórum é interessante. Eu acho que também a gente se afasta muito dos aprendizados, vamos dizer assim, que outros países já fizeram, já desenvolveram, né? Então, a gente, de forma institucional, a gente tem ilhas, vamos dizer assim, trabalhando nisso, mas de forma institucionalizada, a gente se afasta muito disso. O exemplo, exemplificando um pouco disso, existe a FIU-IDF, International Dairy Federation, que é uma instituição que reúne 54 países, tem comitês técnicos em todas as áreas, e ela hoje é um grande norteador, vamos dizer assim, se você olhar a nível de legislação e a nível de metodologia de análise, a maioria delas, elas vêm codificadas ou foram desenvolvidas através da FIU-IDF. Então, todos os outros órgãos reguladores mundiais utilizam a FIU-IDF como suporte para definir regras do jogo, né? E aí, nesse aspecto, nós pecamos bastante. Por quê? Eu sempre digo, a gente tem duas posições que a gente pode tomar na vida. Uma, a gente se cala, fica quieto, só que aí os outros decidem e impõem para você as regras do jogo, ou você senta na mesa e discute as regras do jogo com os outros. Nós, nós brasileiros, né, hoje estamos na situação, nós estamos do lado de fora, esperando o que os outros estão definindo, né, de regras, né, que vão nos afetar, né? O Brasil, no ano passado, deixou de fazer parte
da FIO-EDF, porque não pagou a anuidade. Ah, meu Deus. Né? E mesmo enquanto que estávamos pagando as unidades, eu acho que são 17 comitês. O Brasil tinha, acho que 4 ou no máximo 5 representantes dentro dos comitês. Eu participei desse comitê durante 15 anos, desde 2010 até o ano passado, do Comitê de Resíduos e Contaminantes em Leite. Né? E quando você participa desses fóruns, a gente começa a entender também um pouquinho assim, não tem um mundo perfeito, né? Todo mundo tem problema. Só que como é que cada país desse enfrentou esse problema? Como é que ele administra esse problema? E quando você começa a olhar ferramentas que foram utilizadas, isso poderia nos ajudar. Eu não gosto de cópia, porque assim, se você copiar o que o outro país fez, isso não é solução para você. Porque eu tenho A realidade é outra. Situações são diferentes. Agora, entender que mecanismos que foram utilizados, que estratégias que foram utilizadas, e a partir daí você conceber, né, você vai cortar um grande caminho para atingir resultados mais rápidos. Porque você não vai cometer os erros que os outros já cometeram, né? Pelo menos esses não, né? Você pode cometer novos, né? Então, acho que, concordo com você, precisa uma discussão interna dentro do Brasil, mais séria nesse aspecto, mas a gente também pode se apoiar. E sem ego, né? Assim, sem ego, porque assim, não é que a gente não está colocando a culpa no produtor, não está colocando a culpa na indústria, na indústria farmacêutica, não está colocando a culpa na indústria de laticínios. Assim, é só para a gente, sei lá, resolver. Eu acho que assim, se a gente olhar 25 anos, né, para trás, nós tivemos uma grande evolução. Tá? Há 25 anos atrás, a gente começou a vender o Devotest, o teste de resíduos de antibióticos na indústria. Né? O laticínio comprava, botava lá na geladeira, né, só para mostrar para o fiscal. Né? O produto vencia, ele me ligava e queria revalidar porque ele não usou. Meu Deus! Então, se a gente olhar por esse aspecto, houve uma evolução bastante grande, já não está parado no tempo. Ele está usando agora. Agora estão usando, né? Não deixa mais vencer. Então, assim, mas o que ainda estamos fazendo, né? Ainda tem um caminho longo a ser percorrido, né? E eu acho que a gente não pode parar, não. Até porque, se a gente olhar isso a nível mundial, né? Nós somos o 6º maior produtor de leite do mundo, como país, né? E se a gente reduzir CCS, a gente aumenta a produção em 10% sem uma vaca mais no pasto, né? Exatamente. Então, e considerando a quantidade de terra... Você aumenta o custo de produção, né? Quantidade de terra, água disponível, né? Nós conseguimos ser um player mundial de produção de leite e pior ou melhor, né? Com baixo nível de impacto ambiental, certo? Que é outra questão. Exato. Nós poderemos, eu brinco muitas vezes dizendo assim, nós poderemos ser o fornecedor de leite verde do mundo, certo? Verdade. Porque nós podemos produzir um leite de baixo impacto ambiental, né? Então, temos condições, né, de nos tornarmos um grande player mundial de produção de leite, de fornecedores de leite para o mundo e ainda com condições que outros países não conseguem fazer, que é essa questão de ter baixo impacto ambiental, né? E agora, entre ter condições e torná-las realidade, tem um caminho grande a ser percorrido, né? E barreiras a serem percorridas começa com isso, vamos dizer assim, se nós formos brigar nos grandes mercados, nosso leite não entra. Entendeu? Nós conseguimos exportar alguma coisa de lácteos, normalmente para os mercados de baixo nível de exigência, vamos dizer assim. Nossa, que péssimo, né? Assim, a gente exporta leite condensado para a África e tal, né? Mas a gente não entraria no mercado A, vamos pensar assim, certo?
condições temos. Mas assim, e discutir isso não é menosprezar o que nós estamos fazendo. É darmos a devida atenção para um segmento de mercado que é extremamente importante e que está sendo deixado de lado, vamos dizer assim. Não é dada a devida importância a ele dentro do contexto nacional. Essa discussão precisa elevar de nível, eu penso assim. Condições nós temos gente capacitada, como você colocou, né? Nós temos empresários que se destacam, vamos dizer assim. Muitos. Né? Nós temos produtores de leite que se destacam. Muitos então não dá para também. botar tudo no mesmo saco. Né? Dá pra gente chamar isso e falar assim, como é que vocês fizeram para dar certo, né? Porque a gente tem exemplos aqui no Brasil, Sim. né? Aí a gente tem as universidades com esse tanto de cientista bom aí que analisa, que acompanha, que ajuda a aprovar cientificamente, né? E não só politicamente as coisas. Isso. Então, assim, é como se a gente fosse assim, gente, vamos só unir para, né, sem colocar a culpa em ninguém, a culpa não é do produtor nem da indústria, mas é para a gente melhorar, né, como eu sempre coloco o seguinte, eu uso isso bastante dentro da empresa também, né? Se alguma coisa está dando errado, a culpa não são das pessoas, é do processo. Então a gente precisa corrigir o processo. Né? E as pessoas não erram porque querem, não é assim, não vamos partir do princípio que todas as pessoas são mal intencionadas. Algumas são, mas não é a regra geral, né? Então, vamos partir do princípio seguinte, que se não está dando certo, a gente precisa entender onde a gente está errando, onde o processo está torto. E vamos corrigir o processo. E corrigir o processo também não acontece de um dia para o outro, né? Uhum. É um caminho a ser percorrido. E volto a colocar um pouquinho, né? Se a gente olhar os laticínios há 25 anos atrás e olha os laticínios que tem hoje, né, em termos de controle da qualidade, em termos de higiene, né, em termos de qualidade de produto, cara, assim, há uma mudança grande. Há uma grande evolução. Uhum. Né? Evoluímos muito nesse sentido. Uhum. Agora, ainda temos muito para fazer. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui, né? Quando a gente atacar o problema, é a forma de solucioná-lo. Uhum. Se a gente, não adianta esconder o problema debaixo do tapete, aí a gente não se soluciona nunca. Agora, quando a gente ataca o problema, a gente começa a achar caminhos para tentar resolvê-los. Eu acho que esse seria a minha provocação nesse podcast, né? Provocar, vamos dizer assim, tanto o laticínio como o produtor de leite, que nós já melhoramos muito, mas ainda temos muito para fazer. E a gente precisa atacar os problemas que são cruciais, e nesse caso, especificamente falando, do queijo. Porque, assim, 1/3 do nosso leite vai para o queijo. E se a nossa indústria do queijo quer se tornar competitiva, a gente vai ter que olhar para a qualidade do leite primeiro. E tem uma frase que a gente escuta muito né, por algumas pessoas que estão no setor e que eu acho ela muito ruim, sabe? Que sempre foi assim, né? E assim, eu acho que essas pessoas não podiam nem estar falando nada. É a voz do comodismo, né? Se foi assim, vai continuar assim. Pra gente ir fechando esse nosso papo maravilhoso, né? Dá vontade de ficar aqui falando, né? Se deixar nós dois aqui, nós vamos resolver o problema do Brasil, não vamos, Jaime? Pior que vão nos cobrar depois, viu? Vamos mesmo, a gente vai ter que mostrar resultados. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as micotoxinas, né, explicasse pra gente assim sobre o real risco da aflatoxina, falei certinho, né? Dá uma aulinha pra gente aí sobre isso, por favor. Então, a aflatoxina está relacionada com a alimentação do gado, né? Vamos pensar assim, micotoxinas são toxinas produzidas por fungos, né? Eles estão presentes praticamente nos grãos e no caso do leite especificamente, a aflatoxina B1, que está presente no grão, na soja, no milho, né? Uhum. Ele é ingerido pela vaca e ele é sintetizado em micotoxina M1.
Essa micotoxina, ela é cancerogênica, né? E por isso necessita de uma atenção especial, vamos dizer assim, né? Quando eu pego e faço queijo, essa micotoxina ela se concentra na fase sólida, ela não vai embora no soro. Então, se eu tenho uma concentração de micotoxina no leite, como eu uso 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo, ela se concentra 10 vezes, né? Porque ela fica retida no queijo. Vamos criar aí um monstro perigoso? Não, é uma questão de atenção, né? Tipo assim, é uma questão que precisa ser olhada. Por quê? Vamos pensar assim, riscos reais e evidentes. Algumas décadas atrás, praticamente a nossa produção leiteira era pasto. O risco de micotoxina era muito baixo, porque o gado não recebia ração, não recebia suplementação alimentar, não recebia silagem, certo? Gado de pasto. Então, o risco de micotoxina no pasto é zero. Ok? Agora, a partir do momento que nós começamos a profissionalizar a produção leiteira, a gente passa a entrar com silagem, a gente passa a entrar com ração, né? Com complementação, e aí aumenta o risco de a gente ter micotoxina na alimentação do gado, e ela vai pro nosso queijo, né? E isso tem a ver com um risco à saúde pública, né? Esse é o primeiro ponto. Mas também já está comprovado, por exemplo, que níveis elevados de micotoxina dentro do leite afetam a coagulação. E aí volta aquilo que eu coloquei. É o mesmo efeito do que quando eu tenho antibiótico no leite, quando atrasa a fermentação, né? Coágulo fraco, né? Eu não vou conseguir formar um grão adequado e eu vou perder rendimento, né? Então, tem um outro fator, além da questão de saúde pública, que afeta diretamente a produção de queijo, né? Então, no Brasil até tem uma diferença de legislação em relação à comunidade europeia. A comunidade europeia estabelece como 50 microgramas por quilo o limite máximo de micotoxina M1 permitida, né, aceitável. No Brasil é 500, então é 10 vezes mais. E até eu estava olhando um pouquinho essa questão com a assinatura desse acordo do Mercosul com a comunidade europeia. Isso pode ser um entrave no futuro, porque o produto europeu vai conseguir entrar aqui e a Europa poderá criar barreiras não alfandegárias, né, para o nosso produto que for para lá. Vocês não estão controlando isso aqui, então o produto não entra aqui. E é muito simples. E essa é uma outra questão que a gente precisa olhar muito, né? Quando a gente fala dessa questão da globalização, desses acordos, eles são muito bonitos no papel. Na prática, como é que cada país começa a se proteger? É criar mecanismos não alfandegários, ou começa a criar critérios de qualidade, ou obstáculos, né, para que o seu produto não entre. Exemplo bastante grande foi colocado na parte da carne, e eu acho que isso pode se aplicar ao leite também, acusarem o Brasil de estarem desmatando a Amazônia para criar gado. Certo? E aí vem a outra questão. O que nós estamos fazendo, em termos práticos, para mostrar que a nossa produção leiteira tem um baixo impacto ambiental? Nós podemos produzir um leite, mas se nós não mostrarmos isso ao mundo, se nós não tivermos dados, né, evidências para mostrar, isso não vale nada. Volta a outra frase fantástica do Edward Deming, que diz o seguinte: em Deus a gente confia, todos os outros precisam apresentar dados, evidências. É verdade mesmo.
É a mais pura verdade. Mas eu acho que a gente passou por tudo, né? Eu tenho mais algum detalhe Eu acho que acho que a gente até estourou o seu tempo aqui. Não, em Eu falo relação... demais da conta, senhor. Não. Na verdade, fui eu que, né, fiquei interferindo toda hora aqui e dando meus palpites, querendo resolver o problema. Não, de maneira nenhuma. Eu mais é que tenho a agradecer a possibilidade, né, de poder colocar esses fatos, colocar um pouquinho dessa vivência, dessa experiência. Sempre coloco assim, em todos os eventos, né? Não tem verdade absoluta, né? O que eu estou apresentando aqui são fatos, né? São evidências, né? Algumas são opiniões. Não tem ninguém confiando no Jaime, ele trouxe foram dados, né? Exatamente. Segundo o EDM, é um pouco isso. Com uma perspectiva do desafio que nós temos e com uma perspectiva também de que nós poderemos ser um grande player no mercado mundial de leite e de produtos lácteos. Mas se a gente não tiver consciência dos desafios, a gente nunca vai chegar lá, né? E eu acho que esse tipo de fórum, né, embora seja virtual, é excelente porque tem um grande alcance e ele está dedicado a pessoas que se interessam para o mercado do leite, para o mercado do laticínio, né? Não adianta levar essas informações para um público que não consegue compreender. Então, acho que esse fórum dedicado, vamos dizer assim, né, é excelente porque a gente consegue fazer essa informação chegar a pessoas que têm capacidade de compreensão, a pessoas que têm capacidade de entendimento e de discernimento, né, e espero que possam utilizar as informações que a gente passou aqui para repensar um pouco no que está fazendo, melhorar suas práticas, né? Mudar, de repente, trazer novas estratégias para dentro da fazenda ou da indústria do laticínio, né? Para que a gente possa melhorar, né? Melhoria é caminho contínuo, cara. Não tem milagre, não. Muito trabalho. É verdade. Ô, Jaime, você gostaria de deixar as redes sociais ou algum canal, desculpa, ou algum canal de comunicação aí, de acesso a vocês da Global, para o pessoal que tiver interesse, chamar vocês aí para um bate-papo? Nas redes sociais, vocês vão me achar no LinkedIn. Então, procure por Jaime Dietrich no LinkedIn, vocês vão me achar lá. Sempre publico algumas coisas do que está acontecendo no Brasil, um pouco às vezes o que vem de outros países que eu acho relevante, e é um canal de contato, né? Se tiverem interesse, meu celular direto é 47 999 83 0510, né? Me manda um oi aí, se identifique. Se eu conseguir responder, né, se a pergunta não for muito difícil, a gente tenta ajudar. Tenho certeza que você vai colaborar, sim. Foi uma aula incrível, né? Que papo gostoso. Eu achei, assim, eu me lambuzei aqui, né? Gostei demais. Muito obrigada, né? Mais uma vez por doar esse tempo aqui pra gente, né? Eu falo pro setor, para quem tá interessado, porque para nossa audiência que nos acompanha aí, fica, né, ansioso por um bom assunto. Muito obrigada mesmo, Jaime, pela sua participação aqui no Papo de Laticínios. Um abraço muito carinhoso nosso aqui. Eu espero ter você muitas vezes, né? A sua energia, o seu brilho no olho, né, essa vontade, isso faz muito bem pra gente, né? Eu falo que toda vez que a gente encontra com alguém que ama o setor, né, dá muito mais vontade de que o próximo dia amanheça, que você chegue lá e que você faça acontecer, né? Eu falo que eu quero fazer parte de uma história bonita do leite no Brasil e que bom, né? Graças a Deus que eu tive a oportunidade de encontrar você, de bater esse papo, de saber que você é uma pessoa experiente, né, e que acredita e que está firme aí trabalhando para o setor crescer e ser eficiente, né, a gente ser um caso de sucesso no mundo. Eu que agradeço, obrigado. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só se inscrever no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios,
se inscreva, né? Acione o sininho que vocês vão ser notificados sobre episódios novos no ar. Toda semana tem episódio novo no ar. Nós também estamos lá no Spotify. E siga nossas redes sociais, @papo de laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.